somente o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Vamos ler todos nós aí? Mas faça-se tudo decentemente e da palavra, ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra e testemunho. Amém? Vamos orar novamente? Deus maravilhoso, Deus Pai, nós possamos aprender da Tua palavra. Venha de encontro, ó Deus amado, aos nossos pensamentos. Haja, ó Deus amado, transformação na nossa mente. Que nós não venhamos, ó Deus amado, estar coadunados com o esquema desse mundo, ó Deus amado. Mas que nessa maratona cristã que estamos, cada vez nós venhamos aperfeiçoar, ó Deus amado, para, Senhor, agradar a Ti, ó Deus amado, para estar em obediência, em temor à Tua palavra, para alcançarmos a coroa, ó Deus amado, da vida eterna. Que estão aqui presentes, a maioria, se não todos, aprenderam isso, porque isso faz parte dos primeiros passos quando a gente chega na igreja, mas é possível que alguém ouça e não concorde, e eu vou continuar te admirando e te respeitando do mesmo jeito, não tem nenhum problema, mas com toda humildade e simplicidade, obrigado, vou compartilhar com os irmãos aquilo que a gente aprendeu quando a gente converteu. E é um assunto que, via de regra, é tratado pelo pastor. Mas ele me deu essa liberdade, e da mesma forma, pastor Valtinho, eu te dou a liberdade de puxar meu paletó, interromper, falar, não, não é assim. Porque a gente é servo. Amém? Glória a Deus. A palavra ética, poucas as tuas palavras. Ainda, por favor, Neemias, capítulo 8, versículo de número 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Nós vamos ver Salomão falando de guardar o pé quando entrar na casa do Senhor, e nós vamos ver, e aqui não houve nenhum ensino, nenhuma pedida, mas houve uma comoção popular, houve uma reverência tão grande. Quando eles construíram o púlpito, que o escriba Esdras subiu com o livro da lei, para ler o livro da lei, todo Israel se colocou de pé. E o contexto vai nos dizer no livro de Neemias que ele leu da alva até o meio-dia, e ninguém se moveu do lugar em que estavam ouvindo o livro da lei. E ouvindo o livro da lei, eles choravam, porque havia muito tempo que não existia culto em Israel, junto com aquele povo, ouvindo a palavra de Deus. Nós aprendemos na ética que quando nós chegamos na igreja, e a maioria dos irmãos aqui presentes sabem disso, a gente chega na igreja, está orando, está louvando, a gente chega e vai entrando no culto. Mas quando nós chegamos na igreja, e que está lendo a palavra, por reverência à palavra, nós não entramos no culto, nós não adentramos ao templo, nós aguardamos fora, em silêncio, até que termine a leitura da palavra. Mas se eu entrar é pecado? Não. É falta de reverência e falta de ética. Porque se eu não reverencio a palavra, eu também não reverencio o autor da palavra. O autor da palavra está sendo mencionado, está falando, e eu não dou atenção, eu entro no meio da conversa de quem escreveu a palavra. Então, para mim reverenciar a palavra, eu aguardo lá fora, terminou a leitura, eu adentro e vou fazer a minha oração. Com base na Bíblia. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por que que grande parte da igreja não faz isso? Porque não foram ensinados ou esqueceram. Sim, pastor Wagner.
Exatamente. Reverência. Nós estamos falando de ética e estamos falando de reverência, tudo embasado na palavra. Outra coisa, a gente vê muito, né? E claro que cada um vai saber o que está fazendo. Mas hoje a gente vê muitos celulares nos cultos. E nem sempre a pessoa ou está olhando as horas, ou está olhando a harpa, ou está olhando um texto. Às vezes está olhando outras coisas. E por descuido, considerando a mesma reverência, guardando o pé quando entrar na casa do Senhor, vamos procurar colocar o celular no silencioso ou numa campainha mínima. Porque existe culto que o cantor está cantando, o pregador está pregando, e o celular toca lá naquela campainha mais alta, parece aqueles celulares antigos, que ficava em cima do gancho, e quando tocava, chamava a atenção da casa e da vizinhança todinha. Todo mundo olha para ver o celular de quem que está tocando. Aí tirou a atenção do povo, e tirou a atenção de quem está aqui ministrando. Então, o celular hoje, e aí eu dou apenas uma sugestão, até, se fosse possível, pastor Walter, se achar que tem sentido, é só uma sugestão, colocar lá fora escrito, colocar o celular no silencioso ou desligar. Coisa simples, para a gente... Isso é só uma sugestão, mas é uma coisa saudável, é uma coisa boa. Então, vamos lá. Continuando falando ainda dessa questão da ética, e quando entrar na casa do Senhor, a questão da recepção, os recepcionistas. Existem algumas pessoas que não sabem recepcionar as pessoas, os visitantes. Existem muitos motivos que nos levam a ir a uma casa, a um local, até mesmo a uma festa. Um convite, uma música, uma amizade, e nós vamos. Mas o que nos faz retornar àquele mesmo endereço, àquele mesmo local? A maneira que nós fomos tratados. Tem recepcionista que não pega na mão do visitante lá na chegada, não conversa, não pergunta o nome, não anota. Tem recepcionista que anota o nome do irmão visitante, custa a pegar, você é presbítero. Aí chega, está a esposa e está os filhos. A esposa e os filhos são anônimos, porque a recepção não anotou. E não pergunta da cidade que é, a igreja que é, o cargo que é, para trazer para o pastor e trazer com letras legíveis, que o pastor consiga ler para fazer a apresentação, senão na hora da apresentação ele faz uma pronúncia errada e quem fica mal é o pastor que está apresentando. Tem que discernir aqui, quase que adivinhar. Mas aí ele apresenta, está conosco o fulano de tal, é esposa? Aí de lá o visitante, está ele e a família. A esposa tem nome, as crianças têm nome. Todos frequentam. E na recepção, perguntar, a esposa canta, trouxe o CD? Trouxe, deixa aqui comigo, qual é o número? Traz para o pastor. Se no pastor não der oportunidade, mas ele já está sabendo que a irmã canta, que trouxe o playback, que tem um número, e ela veio visitar e escuta as pratas da casa e a pessoa vai embora, nem o nome não falou, não sabe se canta. E às vezes a pessoa vem mais preparada do que pimenta bode no óleo, curtida, está pronta para ser usada por Deus, e entra aqui, senta e vai embora, e a gente não sabe nem o nome. Porque na recepção não houve alguém que pudesse, com letra legível, fazer todo o trabalho para trazer para o pastor. Então é muito importante nessa questão da ética. Sim, Eliabe? Tem que perguntar de onde que é, e você conhece quando a pessoa é crente. E para cantar, você não vai dar oportunidade para uma pessoa que ele não está ataviado, que ele não está com aparência de crente, né? Mas esse trabalho é feito na recepção.
E todos nós aqui, principalmente o recepcionista e o pastor que está dirigindo o culto, aí ele vai analisar se ele dá ou não dá, mas pelo menos veio identificado. Quando eu falo da recepção, eu estou falando muito mais da identificação de quem chega do que de dar a oportunidade. Eu falo que a oportunidade, ela está nas mãos do dirigente e o Espírito Santo. Mas se o dirigente não tem a identificação de quem chegou, como é que ele vai proceder? Anonimamente. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos. Amém? E a recepção não é aquela pessoa que sai abraçando todo mundo, porque tem gente que não gosta nem que pega na mão quando chega. Mas é uma pessoa comunicativa. Não precisa chegar lá no visitante e morder a orelha sorrindo. Mas também não precisa chegar nele com cara de delegado do Iraque. Então você modera educadamente, pergunta o nome, tem gente que não quer falar, tem gente que não quer ser apresentado, e aí a pessoa que está na recepção vai compreender perfeitamente. Porque você vai receber alguns visitantes que você vai pedir para ele colocar um carro no outro lugar, ele nem olha na cara do diácono ou da recepcionista, e para onde parou, desliga o carro e entra com a pasta dele, e pronto, acabou, ninguém fala nada. E aí é a hora que a Bíblia vai dizer em Atos 7 que o diácono tem que ser homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de bom testemunho. Porque ele vai dar a paz do Senhor, às vezes o irmão, a cantora, o cantor, o pregador, nem olha para ele. E aí ele vai desviar e vai embora? Porque um visitante não deu atenção devida? Ele tem que continuar crente e recepcionar bem o próximo. Porque nem sempre as pessoas serão educadas com aquele que está recepcionando. Então tem que ter essa questão da recepção. Mas tem que trazer identificado, para não colocar o pastor ou o dirigente do culto em dificuldade. Glória a Deus. Sim. Atos 15, 4, por favor, Eliabe. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Bem recebidos. É essa a recepção. Ninguém vai ficar bajulando ninguém, não precisa de você exagerar. Mas uma boa recepção, ela vai fazer com que a pessoa sinta o desejo de permanecer. Porque todo mundo percebe, principalmente quem tem o Espírito Santo, quando alguém está sendo levemente falso com a gente. Nós percebemos. E as pessoas também percebem, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Ok. Então, falamos lá, as pessoas entraram ao púlpito, agora, diáconos e diaconisas. Abra aí, por favor. Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, no papel do diácono e diaconisa. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 4, Eliabe. Podem interromper, completar, e questionar, e concordar ou não concordar. Fiquem à vontade, meus amados. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só esse versículo. Vamos entender uma coisa. Cresceu o número dos discípulos, crescerão os problemas. Isso é natural. Eu falo sempre que se uma igreja ela tem 100 membros, ela tem 100 problemas. Se eu chego na igreja, ela passa a ter 101 membros e 101 problemas. Porque nenhum de nós é flor que se cheira. Hoje eu te suporto, amanhã você me suporta. Tem dia que só o sangue na vida da gente. E a gente tem que entender isso.
Então, o dia que o irmão não está bem, às vezes passa perto de você, não te dá a paz do Senhor, talvez ele nem te viu. O dia que a irmã passa por você, não te cumprimenta, ou você fala, às vezes a irmã nem ouviu, tanto que ela está com problema. Não é porque ela deixou de te amar, não. É porque o dia não está bom. Aí vem a receita que eu mencionei. Verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, nós não podemos descer do altar e cuidar dessa divisão, desse problema que está acontecendo aí, da obra social. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, significa que, eticamente, cada um tem o seu papel. Não impede que os diáconos e diaconisas sejam cheios do Espírito Santo, usados por Deus, e eu já faço menção de Filipe, que era evangelista, e faço menção de Estevão, no capítulo 7 de Atos, que mencionou, na minha pouca força e entendimento, o maior estudo bíblico constando no Novo Testamento. Porque ele pega de Adão, passa por Moisés e vem até Cristo. Diácono. E a Bíblia chama de ser diácono de importante negócio. E às vezes a pessoa, o que você é na igreja? Eu sou só um diáconozinho. Ainda põe o diminutivo, sou só. Ele tem que olhar para a palavra e entender que ser diácono é um importante negócio. É algo extraordinário, é maravilhoso, ele faz parte do ministério. Aleluia. Mas diácono e diaconisa tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que, quando eu fui consagrado a diácono, a igreja tinha aproximadamente 240 membros, com banco de madeira, e tinha umas crianças que não tinham salinha na terça-feira, e nem no domingo à noite, a sala era só domingo pela manhã. E aí, tinha umas crianças que vinham e começavam a correr, e eu era diácono, e nós éramos uns 4 ou 5 diáconos. De vez em quando a gente conseguia pegar lá na entrada, ou na saída assim, pegava um e levava e colocava no colo da mãe. O bico da mãe, Tucano, ficava com inveja. A gente colocava, virava o rosto e continuava dando glória a Deus e cantando do mesmo jeito. Diaconisa precisa ser cheia do Espírito Santo, porque ela vai limpar e alguém vai lá e suja. Não dá nem aí para que joga papel no chão, no banheiro das irmãs, e aquela coisa toda difícil. Mas a Bíblia diz que tem que ser cheio do Espírito Santo. Me lembro em uma escola dominical, em que uma diaconisa era professora de crianças, e uma das crianças deu problema dentro da salinha. E a mãe foi advertida e pegou a criança e levou lá para a mãe. E a mãe, naquela escola dominical, disse: minha menina vai ficar na sala. E a diaconisa disse: não vai, porque é assim, assim e tal. Ela tem os motivos dela, diaconisa e professora. Vai, não vai, vai, não vai, numa escola dominical. Daqui a pouco estavam as duas puxando o cabelo uma da outra, lá na entrada da igreja. E se a turma, e eu estava lá, mas eu não fiz parte, não entra para abraçar, separar, elas tinham rolado no chão. O que faltou no momento? Domínio próprio, fruto do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Tem momento que o negócio, dependendo do caso, o sangue sai do calcanhar e bate na nuca e quer sair. E você tem que segurar o negócio.
Tem momento que dá vontade de você chutar o balde. Dá. O fulano, a fulana, essa situação, só eu. Aí você tem que engolir e falar, não sou só eu, porque em toda igreja tem alguém passando pelo que eu passo. Por isso é que tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para conseguir organizar a casa. Menino, a gente não consegue, criança, colocar todos alinhados como ficam os adultos. Então tem aquilo que é suportável, que não atrapalha o culto, né? Eu falo que menino faz meninice. Tem algumas coisinhas que é feio para nós, para eles não. Mas tem os excessos, que aí você vai encontrar a mãe de todos os perfis na igreja. E é aí que entra o diácono e diaconisa. Você vai encontrar a mãe que ela chega na igreja, ela já pega o menino dela e já entrega e fala, graças a Deus, estou no culto. Ela quer ficar o culto todo livre e o menino fica passeando de mão em mão. Você vai encontrar outras mães que os filhos dela só ficam do lado dela, no colo dela, são intocáveis. Se você olhar de mau jeito, ela pega os meninos e vai embora, porque olhou de mau jeito para o menino dela. Então, o diácono e diaconisa tem que ter essa habilidade. Organizar sem maltratar, para que o culto tenha ordem. Presbíteros, evangelistas, missionários e pastores são os que vêm para o púlpito, de presbítero acima. Na minha época não subia diácono, só de presbítero acima e ataviado e com bom testemunho. Não vinha. E quando subisse, aqui em cima a ordem era, aqui não é lugar de jogar indireta nem de carapuça para ninguém, aqui é lugar de falar a Bíblia. Se falasse qualquer coisa fora da palavra, podia saber que estava no óleo, no banco. Não vinha. Também aprendemos que de presbítero acima não se anda. Isso vale para toda a igreja. Não se anda sem uma saudação e sem uma mensagem. Na minha época que eu fui consagrado, o pastor não avisava o pregador, você vai pregar. Ele cantava 2 hinos, virava para trás e dizia, prega. Você tinha que estar preparado. Outra coisa que nós aprendemos é que ele chegava e falava numa reunião de obreiros. Se você é obreiro, presbítero, evangelista, pastor, e você chega e senta lá embaixo, para mim você falou, hoje eu não estou bem, briguei com a mulher, discuti com o chefe, xinguei no trânsito, hoje eu não estou bem. Então, tá beleza. Mas se você subir aqui, você está dizendo para mim, estou pronto. Pastor Albeci, Aleluia. eu já falei aqui em uma ocasião anterior, já tem tempo, me fez lembrar uma situação de um pastor, e ele sempre ia lá no meu estabelecimento e ele sumiu, nunca mais eu via, já tem tempo. Eu vou ter aí talvez uns 7 anos, 8 anos que eu não vejo ele ou mais. Pastor Miguel, ele era diretor do Recanto do Adulão, lá no bairro Feliz, perto da Vila Nova. E ele congregava em uma igreja, acho que no início era presbiteriana. Aí ele cresceu ali, e aí ele teve a oportunidade de, em uma certa ocasião, de dar a primeira palavra na igreja. Aí o pastor, tal dia você vai dar a palavra, vai trazer a palavra a nós. Se você precisar de uma ajuda, oração, orientação, eu estou pronto. Eu só que tenho a dizer a você o seguinte, vê o que você vai falar, que aqui não é sua casa não. Você prepara direitinho, né? Se precisar de ajuda, nós vamos orar, te ajudar, mas vê o que você vai falar, que aqui não é sua casa. Então foi alertado, né? Avisado. Então, me fez lembrar ele contou isso para mim lá no meu estabelecimento. Né? Fala assim, não é a rigidez, mas a seriedade, o compromisso, né, com a palavra e com a igreja, né? Hoje anda um pouco mais light, né? Mais light, né? Mas eu me lembro dessa história e realmente a coisa, se não tiver o rumo, ela começa né, permear outras situações. Verdade. Sim, Eliabe.
Isso é relativo. Eu não entro nessa questão de sentar, porque quando nós falamos de Assembleia de Deus, até uns 20 anos atrás, era separado homens e mulheres. Mulheres sentavam numa ala e os homens na outra, totalmente separados, independente de família. E os filhos, se é obreiro, era com a mãe, não ficava com o obreiro, porque o obreiro estava pronto para poder trabalhar como diácono girando e como presbítero acima, sempre dando assistência ao dirigente, ao pastor, no culto como um todo. Então, isso é muito relativo. Eu não entro nessa questão de sentar junto ou separado, eu deixo isso aí a cargo do pastor e a tradição que vem sendo usada. E respeito tudo que for dito por cada um e aquilo que faz. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Coloque aí, Eliabe. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Com muito amor, eu quero abordar um assunto aqui, que ele tem... O Senhor tem me visto ver em todas as igrejas. Primeiro é que todos que vêm aqui à frente, a igreja toda está olhando, está observando, está lendo, está examinando. Então, ele passa a ser exemplo dos fiéis, ele passa a estar na vitrine de Deus. E, de acordo com o que é transmitido, com o conteúdo, a igreja recebe ou não, a igreja aprova ou não. Quando a gente vai para 1 Timóteo 2,15, põe aí, por favor. Não é esse texto que eu quero. Talvez seja 2 Timóteo, por favor. Isso, obrigado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele está dizendo que nós precisamos estar aprovados no céu. E automaticamente nós seremos bem recebidos aqui na terra. Todos nós, se tivermos aprovação no céu, a igreja quase que na totalidade nos receberá. Abre aspas. Dentro das nossas fragilidades e mazelas, é natural que num convívio de um universo de comunidade, tem um grupo que gosta de você, da sua voz, da sua amizade, tem afinidade com você, te admira como você prega, te admira como você canta. E tem um grupo dentro da igreja que não gosta de você. Tem um grupo dentro da igreja que te suporta. Convive porque a igreja não é dele, a igreja não é sua, e a gente tem que conviver em conjunto, e nós vamos morar todo mundo no mesmo céu. E isso aconteceu com Jesus, e acontece comigo, acontece com você. Então, eu não preciso me preocupar em agradar o homem, eu preciso me preocupar em agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, automaticamente eu terei um grupo de pessoas que me receberão. Porque na totalidade, unanimidade, Cristo não foi assim aqui na terra por causa da existência do pecado. Então, eu quero abordar um assunto com muito carinho, com muito zelo, e ele nem estava proposto aqui para ir para hoje, mas eu tenho observado isso há algum tempo. E é só uma observação para você analisar se tem sentido. Se tiver sentido, você vai orar a Deus e dizer, dá-nos uma direção. Se não tiver sentido, não tem problema. Ok? E agora,
eu vou falar de um assunto que vai direto no Eliabe. Por que eu vou falar direto no Eliabe? Não é a pessoa, viu, Eliabe? É a equipe de louvor das nossas igrejas. Nós temos um problema. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. Levítico 6, 13. Olha o que diz. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Altar é aqui, ó. Subiu a tribuna é altar. Antes da ministração da palavra, nós temos a oração, temos o devocional, temos a leitura, temos as oportunidades avulsas e depois nós temos um período que a equipe de louvor ministra. O que é que eu tenho visto? Volto a falar, é eu que tenho visto, talvez você não vê. A equipe de louvor, ela via de regra, é muito responsável e dedicada. Paga o preço, ensaia, busca e paga o preço. Na hora de ministrar o louvor, o foco da equipe de louvor, ele está focado na igreja. É claro que quem coloca fogo na igreja é o Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. Mas para ilustração, para entendimento, quando a equipe está louvando, vamos ficar de pé. E aí a equipe vai, põe de pé e tal, e movimenta. E o púlpito está morto, apagado, apático e calado. Os obreiros. É uma observação. Está assim ou não está, Eliabe? Pergunte, depois, futuramente, pergunte para o Ibsan e pergunte para os demais. E você está aqui, mas olha lá, pergunta para quem está atrás como é que está a reação. E a igreja pode falar como é que está a reação dos obreiros. Mas aqui e ali a igreja se alegra. Mas não é todo culto que a igreja alegra, nem todo louvor que a igreja alegra. Mas a equipe está aqui suando o paletó para que isso aconteça. Nós temos essa dificuldade. Da equipe e dos obreiros. E eu fiquei pensando, por quê? O que está acontecendo? E aí eu faço duas observações, pessoal, sem querer intrometer em absolutamente nada. É só uma observação com toda a simplicidade. Primeiro, para subir aqui como presbítero, como obreiros, via de regra, tem as exceções. Os obreiros vêm ataviados, pelo menos social ou esporte fino, bem vestido. Isso é uma observação. Às vezes, é uma observação minha, a equipe de louvor vem com outra vestimenta. Então, tem um grupo de obreiros, isso não é local, tá? Eu estou falando local porque aqui, o grupo de obreiros que vê, eu fiquei pensando, será que eles estão pensando que eu vou entrar no ritmo desse povo aí que está diferente? Então, primeira coisa, observação. Eu fiquei pensando, não estou afirmando, me entendam, por favor. Será que se a equipe de louvor se ataviassem no padrão dos obreiros, será que mudaria alguma coisa? É uma interrogação para nós orarmos. Se tiver algum fundamento, amém. Se não tiver, amém, do mesmo jeito. Segunda observação. Vamos falar que a equipe de louvor tem a oportunidade para cantar 3 louvores. E que inteligentemente ela pegue um hino, um corinho, uma música nova, e ela canta ele
primeiro, porque todo mundo acabou de levantar e está descansado. Depois os outros dois, ela já conhece o perfil dos obreiros, já sabem o nível de cada um, então agora eu vou direcionar, eu quero que Botafogo pedir a Jesus em oração, e as letras antigas, conhecidas, os outros dois, combinado toda a equipe de louvor, nós vamos botar fogo no altar, para cumprir o que está escrito na Bíblia. Se a equipe de louvor colocar fogo aqui no altar, pipoca até lá na porta. A palavra que está dizendo. Se não conseguir colocar fogo aqui no altar, nós vamos ficar suando o paletó e vamos ficar igual a igreja de Corinto. Eu sou do cantor fulano, eu sou do tocador fulano. Não, é o fulano que está dirigindo. Não, é a fulana que está dirigindo. É só uma observação e uma sugestão na nossa liturgia. E estou fazendo isso com muita humildade, porque é uma observação que eu tenho feito. Não estou querendo sugerir nada, mudar nada, mexer com nada. Por favor. Sim, Eliabe. Certo. Qual que é a sua sugestão? Eu fiz uma observação, e agora? Eu sei que você colocou, mas qual que é? Eu vou ler o versículo e aí? Eu vou ler e quero te ouvir. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ok. Não, vamos lá. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. E lá manda os sacerdotes chorarem entre o alpendre. Qual que é? Claro. Não estou questionando, é exatamente isso que eu estou falando, mas quando não, obrigado. Quando a equipe está aqui, ela tem que ativar o altar. É isso, a minha observação é essa. Entendeu? Porque todos nós temos um foco. Exemplo, culto de evangelismo. Eu não vou cantar o hino 291. Eu vou cantar o 15. Eu estou falando de foco, para que a liturgia do culto se desenvolva. Amém? Mas é só uma observação. Então tá bom. Vamos começar o culto. Vamos começar o culto. Eu já presenciei gente cantando o hino 15 e em seguida dirigente de culto cantando o 243. Fez a oração, cantou o 15 e depois cantou o 243. Mas o culto já tinha começado. Aí ele cantou, nós abrimos este culto, depois da oração e depois de cantar o 15. Então, assim, qual é o tema do culto? Né? Vale aqui para o altar. Qual é o tema do culto? O culto é evangelismo. Quem vai dirigir? É o fulano. É o presbítero, é o evangelista, é o missionário, é a missionária. Quais são os hinos a serem escolhidos? Não dá para chegar aqui, pegar a harpa e ficar do 1 até o 600 escolhendo um hino. O dirigente tem que saber antecipadamente quais são os hinos que ele quer que cante, e esses hinos têm que ser de acordo com o tema proposto do culto. Aleluia! Para que a mensagem seja toda direcionada, toda focada. A leitura tem que ser de acordo com o tema do culto, um devocional. Se o tema é evangelismo, não dá para ler o Salmo 119. Não dá para ler o Salmo 91.
Evangelismo vai falar do Filho, vai falar de perdão, vai falar do amor. E por aí vai. Então é preciso que o dirigente saiba exatamente o que ele vai dirigir. Como que o dirigente de um culto sobe aqui e não sabe o que ele vai dirigir, qual que vai ser, quem vai ler, como é que os hinos, a leitura, né? Aí complica. Um dia eu estava em um culto familiar e eu era o ministrante da palavra e o dirigente mencionou um hino que não tinha nada a ver com pescaria, com evangelismo. E ele falou, vamos cantar esse hino porque eu gosto demais. Eu pensei, ele foi pescar e ele está comendo a isca que era para o peixe. Pescador que come a própria isca. E assim tem gente aqui no púlpito. Vamos cantar o hino 370, num culto de evangelismo. O hino 370 é hino de gratidão. Né? Então a gente tem que direcionar isso. Vou pescar os pescadores para Cristo. Tem gente que chega num culto de domingo e diz, trabalhadores do Evangelho. Irmão, é hino para reunião de obreiro, para consagração de obreiros. Outra hora chega aqui, os guerreiros se preparam. Aí o descrente está ali. Não dá. Culto fúnebre. Foi bom você falar, obrigado. Culto fúnebre. Quais são os hinos que combinam com o culto fúnebre? Festa de 15 anos. Qual é o hino que combina com a festa de 15 anos? Existe na livraria uma literatura chamada Manual do Ministro. Ela não é completa, mas é um livretinho assim, ela vai te dar os parâmetros de cada evento que existe na igreja. É igual ao casamento, não dá para cantar qualquer hino em casamento, tem que ser específico. O culto é a mesma coisa. No capítulo 14 de 1 Coríntios, nós lemos aqui, não dá agora para poder mencionar, mas lá diz, se a trombeta der som incerto, quem se levantará para a batalha? A trombeta tinha o som de posição de sentido, de se preparar para a batalha e de avançar. Imagine se o trombeteiro tocasse a trombeta, no momento de avançar, ele tocasse o som de recuar. E quem está ouvindo? Ele não ia avançar, ele ia recuar, porque o som está mandando recuar. Às vezes a gente faz algumas campanha de cura, e aí a gente chama as pessoas que estão doentes, chama aqueles que não são crentes. Vem aqui na frente quem está doente, eu quero orar. Os crentes levantam tudo e vêm para receber a oração. O não crente fala, estou melhor do que eles. Observações. Quem está fazendo a campanha, o dirigente, os obreiros que está dirigindo, ele não vai receber oração pela campanha. Ele vai impor as mãos sobre aqueles que estão fazendo a campanha. Porque ele está oferecendo uma ministração para cura, para bênção. É ética, né, irmãos? Ética ministerial. Sim. O livre estou.
Aí estava cumprindo o que Jesus falou, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Aí a gente tem que vigiar muito para quando no nosso velório, se houver, alguém não cante, pelo menos no pensamento, esse hino, né? Pode acontecer. Mas vamos lá, vamos pegar mais um pouquinho aqui o negócio. O texto devocional. 2 Coríntios, capítulo 3, e verso 17, por favor. Sim. Certo. É porque a velha aliança fala de guerra, de vitória, de poder e de prosperidade. Não tem problema nenhum o pregador, isso aí é um outro assunto, assim, mas dentro do que o senhor falou, evangelismo, pregar no Velho Testamento. Só que ele tem que pegar o texto e tem que retirar, exaurir do texto ali, a história de Cristo ressuscitado e perdoador. Ele tem que fazer isso. Ele tem que chegar lá no túmulo, na cruz, no túmulo, terminar, é ótimo. É a verdade. Evangelismo é falar da graça, do amor, da salvação. Agora, tem muito texto no Velho Testamento que dá para se pegar falando da graça, mas não é regra. Agora a ética, eu pedi para colocar esse versículo aí, porque a gente estuda a ética, mas veja bem, a ética não engessa, ela apenas ordena. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente tem essas normas éticas, litúrgicas, mas se Deus tomar alguém na igreja, ou alguém no altar, e ele quiser fazer o movimento, de repente não tem mensagem naquela noite, é diferente. Porém, é perceptível de todos que aí não é o homem, é o Senhor que tomou o negócio. Mas aí a gente tem que dar essa liberdade para o Espírito. Nós temos que usar a ética sem tirar a liberdade do Espírito Santo, para a coisa não ficar mecânica, para a coisa não ficar engessada. E para isso aí, eu quero abrir um parênteses. O culto, ele tem hora de iniciar e tem hora de terminar. Ética. O início, o Espírito Santo não muda. O final é com ele. Se ele não manifestar, termina no horário correto. Se ele manifestar, aí é com ele o horário de terminar. Por isso é que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas não tendo a manifestação geral do Espírito, é ético iniciar, vamos falar de nós, né? Às 19 e terminar às 21. Isso é ética. Agora, se Deus tomar, vai até 22, meia-noite, passa a noite na igreja, glória a Deus, aleluia. Amém? De cedo até meio-dia, e todo mundo de pé, e ninguém cansa. Quantas oportunidades devo dar? A que horas devo tirar a oferta? Quantas oportunidades o dirigente deve dar? Quantas ele programar no cronômetro dele. Um dia eu estava indo pregar numa igreja e o dirigente do culto olhou para mim e falou assim: quanto tempo você quer, pregador? Eu falei: quanto tempo o Espírito Santo pedir para você me dar? Se você me der meia hora, eu falo meia hora. Se você me der 5 minutos, eu falo 5 minutos. Eu não vou estabelecer tempo, é você e o Espírito Santo. Você é o dirigente. Quando alguém está dirigindo, abaixo de Deus e do pastor, a autoridade do culto é o dirigente.
Então ele precisa ter uma comunicação com o céu para ele saber o que faz e dividir as oportunidades. Aí a única orientação que a gente recebe, e isso é humano, não entra no espiritual, é que o dirigente ele tem que entender que o culto ele começa aqui e ele vai subindo, até ele chegar no ponto de passar para a mensagem. Então, humanamente falando, eticamente falando, ele começa dando a oportunidade para um membro, depois ele vai no auxiliar, depois ele vai no diácono, depois ele vai no presbítero, depois ele vai no pastor. Porque subentende-se que o pastor chegou primeiro e que tem um negócio que vai agregar. Porque às vezes ele pega no início do culto e passa para o pastor. O pastor vem aqui, a igreja alegra. Aí ele vai com o culto, põe um louvor, aí chega aqui, passa para um auxiliar. O auxiliar, por ainda não ter tamanha maturidade, pega e muda o assunto do curso do culto, e o culto faz isso aqui, ó. Quem é dirigente de culto já passou por isso muitas vezes. Outra hora ele pega e diz, o irmão está com a oportunidade de trazer uma saudação. Saudação é 3 minutos. Palavra é 5, limite. O irmão chega aqui e fala 10. Sim, pastor Toninho. Eticamente, o dirigente de culto, ele não é o pregador. Ele é para dirigir as oportunidades. Ele dá a oportunidade, dá outra oportunidade, dá outra oportunidade. Ele é só o dirigente, ele não é o pregador. Então, ele tem que conhecer. Imagine se o dirigente não conhecer os cantores e não saber por nome. Se ele não conhecer os pregadores, não saber o nome, tem que saber, porque senão como é que ele convida para uma saudação, para uma palavra, não saber quem encaixa no perfil do culto, daquela hora. O dirigente tem que conhecer o que ele está dirigindo. Senão vai ser como alguém inabilitado entrar dentro de um veículo, olhar para os retrovisores e falar, qual que eu uso agora? Pensa, fala, Eliabe. E sem contar que tem pessoas que gostam do microfone, porque parece que tem uma unção no microfone. Ele está caladinho aqui no púlpito ou aí na nave, ele pega o microfone e ele fala língua estranha. É difícil da gente entender um negócio desse, que o mistério está aqui, ó. É só pegar o microfone, o negócio acontece, flui. Meu Deus do céu. Ainda fala, Então, o dirigente de culto é um negócio muito sério. Os líderes de departamento, de senhora, de jovens, vão dirigir culto. Vocês não são os pregadores, eu não sou o pregador, nós somos dirigente. E dirigente é para distribuir as oportunidades e tem que ter um discernimento, um feeling. Exemplo, existe um momento do culto em que um irmão ou uma irmã pega o microfone para uma oportunidade e pega o assunto que não tem nada a ver com o culto e fala, ora por mim, está muito difícil ser crente, lá em casa o papagaio está com gripe, e o gato e tal, e tal, tal. O dirigente tem que pegar o microfone de volta na hora que devolver e tem que já começar um corinho e voltar à igreja para o clima que estava antes daquele negócio. Porque o dirigente está aqui, ele tem que movimentar o negócio, ele tem que saber
que o culto não pode cair o nível, ele tem que manter ou subir, até chegar a hora do pregador. Agora para os pregadores. Nós estamos falando de ética litúrgica. Ah. É. Outra coisa. Olha só. É rápido. O irmão fulano. Aí entra a afinidade muito rápida, a comunicação muito rápida entre o dirigente e os diáconos. O que é o correto para diminuir isso? Porque terminar a gente nunca vai acabar com isso, só no céu. Mas o que é o correto? É o dirigente já conversar com os diáconos. Fica de olho em mim. Aí ele chama e diz, conversa com o irmão fulano e com a irmã fulana, pega o playback e já leva no som que eu vou chamar daqui a pouco para ele cantar. Se ele não liberar o playback, ele já está daqui olhando, ele sabe tudo. Porque esse negócio de chama, aí até que vai e vem, demora, porque às vezes está faltando só comunicação. E tem que ter os auxiliares para agilizar esse processo. Aí entra o trabalho da diaconisa e dos diáconos, que devem estar olhando para o dirigente e prontos para trazer auxílio. Nós conversamos sobre isso. Porque se o dirigente ficar aqui, ele dirige o culto, ele dá assistência ali, ele desce lá e arruma na tesouraria, ele vai lá. Ele não dá conta. Então tem os auxiliares para isso. Os diáconos e diaconisas têm que ficar olhando para o pastor ou para o dirigente, para saber o que está acontecendo e auxiliar. Aí a coisa vai fluir normalmente. Chegou a hora de passar para o pregador. Então agora nós vamos, existem duas maneiras de passar para o pregador. O correto é o dirigente passar para o pastor, o dirigente ele passa para o pregador, porque se for preciso pegar de volta, é ele que passou, é ele que toma, é ele que tem autoridade. Mas vamos, coloca a igreja de pé, faz uma oração, passa para o pregador. Os pregadores, nós, se já oraram para nós, por favor, não ora de novo. Você está dizendo para quem orou, para o dirigente do culto, você está desconectado com o céu, sua oração não vale, é eu que tenho que orar. Pelo amor de Deus, é antiético. Recebeu a oração, pega o microfone, lê o texto, pede para o povo sentar, entrega o recado e pronto. Aleluia. Então nós não vamos fazer isso em nome de Jesus. Fala, Eliabe. Vou falar agora. Vou falar sobre a oferta agora. Depois fala a oferta, deu R$10. Antes de falar da oferta, quanto tempo eu devo passar para o pregador? Olha só o feeling que tem que ter o dirigente. Se eu pego um irmão de pouca experiência e eu coloco ele para pregar meia hora, eu matei o ministério dele. Se eu pego um irmão que tem uma bagagem para pregar 40 minutos e eu dou 5 minutos para ele, eu deixei de usar e às vezes Deus ia falar alguma coisa mais necessária. Então, quem é o pregador? Quanto tempo eu posso dar para ele não ficar, depois que Deus terminar de falar, enchendo linguiça? Porque toda a igreja sabe quando Deus para de falar. Sabe ou não sabe? Sabe. Eu falo que bobo de quem pensar que crente é bobo. Crente tem o Espírito Santo. Então, o dirigente precisa conhecer o pregador. Diz o irmão, tem
uma bagagem ali, porque ele já orou, o dirigente orou, então ele sabe. Vou passar para ele 25 minutos. Ele sabe que vai sair 25 minutos de mensagem. É melhor sair 20 do que dar um problema. Então, o dirigente ele tem que ter esse feeling de conhecer quem vai pregar e qual a capacidade do irmão, para não deixar de usar e para não maltratar o ministério do irmão, que às vezes não tem essa bagagem. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdoe, o tempo já foi, tem muita coisa para falar. Depois, se o pastor não puxar a minha orelha, nós falamos em outra oportunidade. Amém? Eu passei 4 minutos. Jesus continuando derramando da sua graça sobre nós, sobre a igreja. E eu volto a repetir, enquanto o pastor Walter chega, o propósito é um só, é lembrar daquilo que nós aprendemos, para edificar o corpo de Cristo da melhor maneira possível. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Walter. E vamos para frente, em nome de Jesus.